Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Hoje é dia 22 de outubro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Atualmente estou de licença prêmio, então eu estou afastado da sala, e aí a aula não vai ser como a convencional, que é gravada junto com meus alunos. Então, resolvi dar continuidade ao material Aprender Sempre, volume 2 do quarto bimestre. Hoje daremos início à primeira aula do material, da sequência de atividade 7, né, do oitavo ano do ensino fundamental. O material, como eu já disse, é o material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Toda a aula é gravada e postada no canal youtube.com/Ricardo Henke, e na descrição do vídeo, na primeira linha, tem o link da playlist de todas as aulas que nós já gravamos do volume 2, quarto bimestre. Dando início então, vamos lá ver quais são as habilidades que nós vamos aprender nas 4 próximas aulas. Lembrando que essa é a aula número 1, parte 1, né? É a habilidade EF07MA33, que tem como conteúdo estabelecer o número π como razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. A habilidade EF08MA19, resolver e elaborar situações que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculos de área, no caso quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar a medida de terrenos, objetos de conhecimentos, medida de comprimento da circunferência, área de figuras planas, área de círculo e comprimento de sua circunferência. Dando início então lá na página 207, sequência de atividade 7, parte 1. Ela é formada pelas aulas 1 e 2, com o título Círculo e circunferência. São as mesmas coisas? E daí? O que vocês acham? Círculo e circunferência são a mesma coisa? Tanto o círculo quanto a circunferência têm o mesmo sentido? Têm as mesmas propriedades? Né? E isso a gente vai ver hoje. O objetivo das aulas: discutir os conceitos de círculo, circunferência, perímetro, raio e diâmetro, medir o comprimento de uma circunferência, verificar a medida do diâmetro de círculos e circunferências, né? Ainda na página 207. Você possivelmente já ouviu falar nos conceitos de círculo e circunferência. É comum no dia a dia essas duas palavras serem usadas como sinônimas, ou seja, com o mesmo sentido, né? Mas será que realmente são a mesma coisa? O círculo e a circunferência é a mesma coisa? O que você responderia se alguém te perguntasse qual a diferença entre eles? Opa, se tem diferença, quer dizer que não deve ser a mesma coisa, né? Então, o que você responderia se alguém perguntasse para você qual é a diferença entre o círculo e a circunferência? Nas atividades a seguir, serão discutidos os conceitos de círculo e circunferência e alguns de seus importantes elementos. Vamos lá? Questão número 1. Você já prestou atenção em muitos objetos presentes em nosso cotidiano? Possuem formato arredondado? Já perceberam isso? Que muitos, né, têm um formato arredondado. 2 exemplos desses itens com características são os anéis e as moedas. Repare, o anel e a moeda têm um formato arredondado, né? Será que os dois são a mesma coisa?
Esses dois objetos se assemelham a dois importantes conceitos nos estudos da geometria: o círculo e circunferência. Apesar de ambos possuírem formato circular, é possível perceber que, pelas imagens, que existe uma diferença marcante entre eles. Sobre essa situação, responda o que se segue. Então reparem bem, né? Aqui está o anel e aqui está as moedas, tá? Reparem e respondem as perguntas aí. Se eu não me engano é A, B, C e D. E tem a E, se eu não me engano também. Então aperta a pause, tenta responder essas perguntas e depois solta o play para poder ver se você acertou ou não, tá bom? Vou apertar pause aqui também. Espero que tenham conseguido responder. Então a letra A. Qual a diferença que você observa no formato dos anéis e das moedas? Tá? Repare o seguinte, vamos pegar essa moeda de R$1 como exemplo. Tá? Ela é um círculo, tem uma parte dourada em volta e uma parte prateada no meio. O anel tem uma parte dourada em volta e no meio, não tem nada no meio. Ela é vazada ali, né? Aquele espaço vazio ali serve para quê? Para colocar o dedo lá, né? Então a diferença entre eles é que o anel é um formato circular vazado no meio, onde não tem nada no meio. E a moeda não, já tem material no meio dela inteirinho, tá? Essas são as duas diferenças entre eles. Uma é vazada, a outra não. Então lá, no caso dos anéis, tem-se um espaço vazio que serve para eu encaixar o dedo lá, tá? Enquanto as moedas são totalmente preenchidas. Então agora que a gente percebeu que um tem um espaço vazio no meio e o outro são totalmente preenchidas, será que um é círculo e outro é circunferência? Será que é isso que tem a diferença entre eles, né? Vamos continuar respondendo aqui para a gente aprender. Letra B. A partir do que você observou em relação aos formatos dos anéis e das moedas, aponte a definição de círculo e de circunferência. Em sua resposta, inclua as principais características, relações e diferenças entre eles. Você pode utilizar uma pesquisa na internet, um livro de matemática ou outro material didático, tá? Então, você deve ter feito a pesquisa, deve ter preenchido algumas coisas aí, e aí eu vou falar uma coisa resumida aqui e vou trazer uma pesquisa que eu fiz também. Então lá, em forma resumida, o círculo é a moeda, é onde está preenchido tudo, tá bom? Tudo. A circunferência é só o contorno, tá? Até o porquê o anel assemelha a ser uma circunferência, mas ele não é. Na verdade, ele é chamado de coroa, né? Quando você tem uma circunferência que você tira uma outra circunferência de dentro dele. Como ele tem uma área, um volume expresso aqui assim, que é de material, ele representa como se fosse a circunferência, tá? Porém, ele também é conhecido na matemática como coroa. Mas aqui ele está representando a circunferência, tá bom? Vamos lá ler o que eu trouxe na pesquisa, olha lá. A circunferência é formada por todos os pontos equidistantes ao ponto central do espaço vazio delimitado por ela. Então, tem um ponto central e aí tem uma distância aqui. Vamos chamar essa distância de 2 centímetros. Aí todos os pontinhos que estão 2 centímetros de distância desse centro, ao vocês ligarem todos esses pontos, ele forma a circunferência, tá? Então isso que fala equidistantes, todos com a mesma distância do ponto central. Enquanto o círculo é formado pela circunferência e pela superfície interna total preenchida. Então eu desenhei uma circunferência, certo? Se eu preencher ela passa a ser círculo, tá? Porque todo círculo tem a sua circunferência.
Quando eu tenho só o contorno, é só circunferência, não é círculo, tá bom? Algumas relações entre eles consistem pelo fato de que a circunferência é o contorno do círculo e ambos possuem o raio. O que é o raio? É a distância do centro até qualquer ponto dessa circunferência. Ele é chamado de raio. As bicicletas têm aqueles fiozinhos, aqueles ferrinhos que ligam o eixo central ao seu aro, né? Que é a circunferência. Aquilo lá se chama um raio. Por que será que chama um raio? Porque é tirado da matemática. Isso aqui é raio, tá? Quando sai do centro e vai para qualquer ponto da circunferência. E o diâmetro? O que é o diâmetro? O diâmetro é quando você tem uma corda. O que é corda? Quando você pega e liga um ponto até outro ponto da circunferência. Isso é uma corda, mas não é um diâmetro. Por que não é um diâmetro? O diâmetro é a maior corda que pode ter na circunferência. E para ser a maior corda da circunferência, ele tem que sair de um lado, atravessar para o outro e passar pelo centro. Se ele passou pelo centro, ele tem 2 vezes o tamanho do raio. Então ele se chama diâmetro, tá bom? Já algumas diferenças entre esses dois conceitos geométricos são as seguintes. A medida de uma circunferência é dada em comprimento, pois ao abrir a circunferência tem-se um segmento de reta. Então se você pegar um círculo, corta um lado, ao você abrir ela vai formar uma reta, tá? Se você pegar um anel, cortar ele e desamassar ele, desentortar, ele vai formar uma reta, tá? Onde que eu parei? Aqui. Enquanto a medida do círculo é dada pela área, é a parte interna, é a área, pois se trata de uma superfície. A circunferência possui um espaço vazio interno e o círculo é totalmente preenchido. Tudo bem? Vamos lá, virando a página, na página 208, vamos responder a letra C e a D, certo? Então vamos lá, a letra C. É possível afirmar que tanto os anéis quanto as moedas possuem um formato semelhante a um círculo? Justifique a sua resposta. E daí? Tanto a moeda quanto ao anel tem um formato semelhante ao círculo? Sim ou não? Ou apenas um? Se você respondeu que apenas um, está correto, porque o círculo tem que ter preenchimento e o anel não é preenchido o centro dele. Olha lá, apenas as moedas se assemelham ao formato de um círculo, pois possuem a superfície preenchida. Os anéis, por sua vez, se assemelham a uma circunferência, pois possuem o espaço interno vazio. Se assemelham porque não são planas, né? Tanto o círculo quanto a circunferência são planas. E por que ela não é plana? Porque ela tem uma espessura, ela tem uma grossura, que a moeda também. Ela tem uma grossura, ela tem a terceira dimensão. Então ela não é uma figura plana. Figura plana são aquelas que a gente pode representar desenhando, tá? Letra D. Pense em alguns outros objetos com formato semelhante a um círculo ou circunferência presentes no mundo e à nossa volta. Relacione alguns deles e indique o formato. Você pode realizar uma pesquisa para ampliar seu repertório de objetos. Então vamos lá. Pensa comigo. Vamos primeiro pensar na circunferência. Certo? Circunferência. Circunferência. Eu falei já hoje, né? Tem o aro da bicicleta. Ela é vazia, né? Então o aro da bicicleta tem um espaço vazio no meio. O aro da cesta de basquete, onde a gente joga e a bola cai dentro da cesta, né, do aro, também é semelhante a uma circunferência.
Os óculos, né? Tem pessoas que têm óculos redondo, que nem o Harry Potter lá. O aro do óculos é uma circunferência. Ah, mas ele tem a lente no meio. A lente seria o círculo, tá? Mas o aro do óculos é uma circunferência. O que mais que pode ter? Tem inúmeros, né? Se você for ver a borracha, não. A borracha já tem a parte interna. A boca do cesto de lixo é uma circunferência, tá? Entre outras. E o círculo? E o círculo? Como eu já disse, a lente do óculos redondo, circular, como ele tem a parte interna, ele é círculo. Uma coisa que é muito gostoso de comer, a pizza, né? A pizza cortada em 8 pedaços lá, ele é um círculo, porque ele tem a borda dele, que é a circunferência, porém ele tem o recheio dentro dele também. Então ele é uma circunferência. Tampa de potes, né? Tampa de pote de maionese, por exemplo, certo? Ela é a parte interna e superior aqui é uma circunferência, porque ele tem é um círculo, porque ele tem área, ele tem superfície, certo? Vamos subir a resposta para a gente ler? Então vamos lá. Circunferência: o aro de cesta de basquete, aros de bicicleta, aros de óculos com lentes circulares. Só que a lente não conta, só o aro do círculo. Alguns chaveiros e etc. Círculos: relógio, reloginho redondinho, né? O visor dele redondo, ele é um círculo porque ele vai ter o vidro ali. Lentes circulares dos óculos, pizzas, algumas tampas e etc. Certo? Virando a página agora, na página 208. Vamos ver qual é o próximo exercício. Exercício número 2. Outros importantes conceitos relativos aos círculos e às circunferências são os de perímetro, raio e diâmetro. Sobre esses assuntos, preencha as sentenças a seguir com as palavras adequadas. Então lembre, a gente está falando sobre círculos, circunferências. Todo círculo e circunferência possui raio e diâmetro. E também o perímetro, tá? Perímetro. Ah, isso aqui que é perímetro mesmo? Perímetro de um quadrado é a soma dos 4 lados. Perímetro de um retângulo é a soma dos 4 lados. Então, qualquer quadrilátero é a soma dos 4 lados. Se você for pegar um pentágono, é a soma dos 5 lados, que é o perímetro. E uma circunferência é ela em si, o perímetro. Se você cortar, abrir, ela se transforma numa reta. E isso aqui é a perímetro. A circunferência é o perímetro. E o círculo, além do perímetro, tem também a área, certo? Aperta a pause, tenta resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Vamos lá então, fazendo a correção. O raio de um círculo ou de uma circunferência é a medida dada pela distância do seu e um ponto qualquer da. Então vou resolver desenhando aqui. O raio, ele sai do centro e vai para um ponto qualquer da circunferência. Então, isso é chamado de raio. Então, o raio é a distância do seu centro. Centro. E um ponto qualquer da circunferência. Qualquer ponto que ele atinge. Ele saiu do centro e foi para aquele lugar, é o raio, tá? Então, da circunferência, né? Circunferência. Então, subindo a resposta correta aí, olha lá, centro e circunferência. Então a letra A era isso. Letra B, vamos lá, apagar. A medida do perímetro de um é igual à medida de uma circunferência. E agora? A medida de um perímetro de um o quê? Perímetro de um círculo
Perímetro de circunferência, nem dá certo o português, seria uma circunferência. Então aqui é de um círculo, tá? Então a medida do perímetro de um círculo é igual a de uma circunferência. Ué, o perímetro de um círculo é a circunferência. Ah, então o que é aqui? Medida quando eu abro essa circunferência, ela se transforma numa reta que eu posso calcular, medir ela, né? Ou posso pegar um barbante e contornar para descobrir, depois estico esse barbante e vejo quantos que ele media. Então a medida do comprimento. Tá? Então, círculo, a medida do perímetro de um círculo é igual à medida do comprimento de uma circunferência. Letra C. A figura geométrica denominada PAN, que não falou qual é aquela formada por pontos equidistantes de um ponto fixo, chamado de, cuja distância entre eles é um valor constante denominado de. E agora? A gente está falando sobre a circunferência, né? Ou do círculo. A figura geométrica denominada é aquela formada por pontos equidistantes. É aquilo que eu expliquei já hoje. Tem um ponto aqui no centro e os pontos equidistantes que formam essa figura geométrica. Todos com a mesma distância do centro. A hora que você ligar os pontos, ela forma quem? A circunferência. Então, a figura geométrica denominada circunferência, certo? É aquela formada por pontos equidistantes de um ponto fixo, chamado de, esse ponto fixo no centro, é chamado de centro. O próprio nome já fala, no centro. Centro. Cuja distância entre eles é um valor constante, ou seja, se aqui medir 5, todos os outros vão medir 5, tá? E essa medida que liga o centro a qualquer ponto é chamado de raio, certo? Subindo a resposta lá, circunferência, centro, raio. Letra D. A medida entre dois pontos dá. Ah, tá. Então, isso aqui eu já expliquei também no exercício anterior. Então, aqui tem e quando eu meço dois pontos, os pontos estão na circunferência, tá? Então, a medida de dois pontos dá. Onde que estão os pontos? Eles estão na circunferência. Da circunferência. Circunferência em linha reta que obrigatoriamente passa pelo centro é chamada de. Quando passa pelo centro, ela é chamada de corda. É maior. O que liga dois pontos na circunferência é chamada de corda. Porém, aquela que passa pelo centro tem um nome diferente. É chamado de diâmetro. Diâmetro, tá? Subindo a resposta aí, ó, circunferência e o ponto, a reta que passa pelo centro e liga as duas extremidades, né, da circunferência é chamado de diâmetro. Letra E. Dados uma circunferência e um círculo, ambos possuem o ponto central C. Então vamos lá, circunferência e um círculo. Todos eles têm o ponto central chamado C, certo? Com um raio de medida x. Então o raio aqui mede x. O raio aqui mede x. Se um ponto qualquer chamado de P é marcado de modo que a distância entre o P, então aqui é o ponto P e aqui é o ponto P. A distância entre P e C é o quê?
É o x, mas ele já está falando, é o x. Mas o que quer dizer esse x? É um valor, né? Então a distância entre eles vai ser igual a x. Vai ser igual a x. Se aqui valer 5, aqui vai valer 5. Então, P pertence ao círculo e à circunferência. Até o porquê o círculo é formado por uma circunferência e tem a parte interna preenchida, tá? Então aqui a palavra que faltava era igual. Espero que vocês tenham acertado, tanto A, B, C, D e E, tá bom? Vamos para o próximo exercício, virando a página 209. Exercício número 3. O raio e o diâmetro são dois elementos importantes no estudo dos círculos e da circunferência. Eles possuem uma relação interessante que auxilia na resolução de diversas situações que envolvem essas figuras geométricas. Aperte pause, tente resolver a letra A, a letra B e depois solta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Bom, acredito eu que você já tenha resolvido, então vamos ver agora aqui. A. De acordo com as definições de raio e de diâmetro, qual a relação existente esses dois elementos? Estranho, né? Qual a relação existe entre esses dois elementos? Justifique a sua resposta com uma ilustração. Então lá, de acordo com as definições, o raio e o diâmetro. Então, vamos fazer uma circunferência, certo? Aqui está o ponto central, vamos chamar ele de C. Opa, não era para subir a resposta ainda. Aqui vamos chamar de ponto C, tá? O que liga o ponto C a um outro ponto lá na circunferência, vamos chamar esse aqui de ponto A, ele é chamado de raio. E se eu tiver um ponto A que liga a um ponto B e ele passa pelo centro, isso aqui é chamado de diâmetro. Então preste bem atenção. O diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Ou eu posso falar que o raio é igual a metade do diâmetro. Tanto isso quanto isso são afirmações verdadeiras, né? Então subindo a resposta agora aí, ó. O diâmetro é o dobro do tamanho do raio. Ou seja, o raio é a metade do tamanho do diâmetro. Aí tem um desenho mais bonitinho ali, vamos ver? Lá, circunferência, o ponto central aqui foi posto ponto O, aqui é o raio, e quando passa pelo centro é chamado de diâmetro, tá bom? Letra B. Ciente da relação entre o raio e o diâmetro de um círculo ou de uma circunferência, complete o quadro a seguir com os valores corretos. Se um círculo possui um raio igual a 2 centímetros, então se o raio aqui vale 2 centímetros, qual é o tamanho do diâmetro? É 2 vezes o tamanho do raio. Qual é o tamanho do raio mesmo? 2 centímetros. 2 vezes 2 centímetros vai dar igual a 4 centímetros. Faz sentido. 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo, né? Vamos subir a resposta para ver se a gente acertou. Olha lá, está correto. Certo? 2 vezes o raio, né? Dá 4 centímetros. Então lembre-se, a fórmula sempre é essa. Diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Vamos ver o próximo aqui. Agora o raio vale 5 centímetros. Então diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Qual o tamanho do raio mesmo? 5 centímetros. 2 vezes 5 centímetros dá quantos? Dá 10 centímetros. Não precisa nem montar a continha, né? 10 centímetros. Olha lá. Subiu a resposta, 10 centímetros. Agora, o raio mede 187 milímetros. Então, diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Troca o raio pelo valor. 187. Ah, não consegue fazer de cabeça? Monta a continha. 187
vezes 2. Ou pode ser 187 mais 187, tá? 2 vezes 7, 14. Fica o 4, sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1 que subiu, 17. Fica o 7, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 que subiu, 3. Então deu 374 milímetros. Tá? Subindo a resposta, olha lá. 374 milímetros. Agora, o raio não está no número inteiro, está em decimal. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio vale 3,5 centímetros. Então, você vai fazer vezes 3,5. Né? Então, você monta a conta, 3,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1 que subiu, 7. Ah, 70? Calma. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. E aqui embaixo nenhuma. Então você devolve uma casinha. Quantos que deu? 7,0. Ou seja, 7 centímetros inteiros. Certo? Próximo, raio mede 0,73 metros. Então, o diâmetro vai ser igual 2 vezes o tamanho do raio. O raio vale quantos? 0,73. Então 2 vezes 0,73 é igual, monta a conta, 0,73 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Fica 4, sobe 1. 2 vezes 0, 0. Com mais 1 que subiu, 1. 2 casas depois da vírgula. Devolve essas duas casas aqui, ó. 1,46. Então 1,46 metros. Né? Olha lá, acertamos mais uma. Agora complicou, professor. E agora? Como que eu vou fazer? Pensa comigo. Diâmetro é igual 2 vezes o tamanho do raio. O raio vale raiz quadrada de 12. Então 2 vezes raiz quadrada de 12. Ah, professor, posso representar assim? 2 vezes raiz quadrada de 12? Pode. Porém, se você vê que dá para simplificar, fica melhor. 12, dá para fatorar? Vamos tentar fatorar. 12 é 12, vamos dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. 12 dá para dividir por 2? Dá 6. Dá para dividir por 2 de novo ainda? Dá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dá para dividir por 2? Não, vai dividir pelo próximo número primo, que é 1. 3, né? E agora acabou. Então 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 2 dá para representar assim, 2 ao quadrado vezes 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 12. E se você coloca isso dentro de uma raiz, né? 2 ao quadrado vezes 3, é a mesma coisa que você falar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Mas quando você tem uma raiz com índice 2 e uma potência dentro com o índice 2, com o expoente 2, você pode cortar e o 2 sai fora. Então, raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 3. E aí já muda aqui, ó. Essa resposta está correta, mas aqui ficaria mais bonitinho. 2 vezes, qual é o tamanho do raio mesmo? O raio é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 3. Ah, professor, certeza que é isso? Vou mostrar para você. Olha lá. Vamos pegar a calculadora. Então, 12. Qual o valor da raiz quadrada de 12? Opa, fiz o quadrado, desculpa. Qual o valor da raiz quadrada de 12? Daquele número ali, certo? Vamos chamar uma outra calculadora agora. Vamos pegar e vamos rachar a raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 3. E aí a gente vai multiplicar por 2, porque eu estou falando... por 2, porque é 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes 2. Deu quantos? Mesmo valor. Então ficou provado. Agora, se o meu raio, ao invés de ser representado como raiz quadrada de 12, fosse representado com 2 vezes raiz quadrada de 3, você vai fazer lá. 2 vezes raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Então, o meu diâmetro pode ser 2 vezes raiz quadrada de 12, ou aí você vai fazer aqui vezes 2, né? 4 vezes raiz quadrada de 12. Os dois jeitos estão corretos, tá bom? Vamos apagar aqui as respostas e vamos subir a resposta lá.
Eu fiz do mais simples aqui, mas custava nada explicar para vocês que se algum dia cair uma pergunta dessa no concurso e está na alternativa lá, 4 vezes raiz quadrada de 3, esse aqui é o diâmetro, porque ele fez a simplificação. E agora vai ter 1,879 decímetro, tá? E agora como que ficaria isso aqui? 2 vezes o tamanho do raio. Qual é o raio? 1,869. Multiplica. 2 vezes 9, 18, foi 1. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13, foi 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17, subiu 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Tenho 3 casas depois da vírgula, embaixo não tem nenhuma, então devolve as 3 casas. Então o diâmetro vai ser de 3,738, tá? Decímetro. Subindo a resposta, olha lá, 3,738 decímetro. Tranquilo? Espero que tenham acertado. Vamos para o próximo, virando a página 210. Aí subiu o exercício 4 e 5. Aperta pause, tenta fazer o exercício 4, depois solta o play para ver se você acertou ou não. Tá bom? Exercício número 4. O ponto A, tá aqui o ponto A. Tá? O ponto A, inserido na parte interna da circunferência C, essa circunferência C. Ela inteira se chama C. A seguir, representa o seu centro. Então, o ponto A representa o centro da circunferência C. Sabendo que a distância entre o ponto A e qualquer ponto da circunferência é de 1,87 centímetros. Qualquer distância. Qual o tamanho do diâmetro dessa circunferência? Então, se você não apertou pause, aperta pause, tenta resolver e depois solta o play para ver se acertou ou não. Então, eu tenho que lembrar o seguinte. O diâmetro é igual o dobro, 2 vezes o tamanho do seu raio. E esse ponto A até qualquer ponto da circunferência é o raio. Então, diâmetro é igual a 2 vezes, qual é o tamanho do raio? 1,87 centímetros. Então, o diâmetro vai ser igual ao dobro daquilo. Então, 1,87 vezes 2. Resolvendo. 2 vezes 7, 14. Fica o 4, sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com mais um que subiu, 17. Fica o 7, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais um que já está lá em cima, 3. 2 casas depois da vírgula, devolve as 2 casas. Então, o diâmetro dessa circunferência é de 3,74 centímetros. Tranquilo? Espero eu que tenha acertado, que essa não estava tão difícil depois que a gente fez o exercício 3, né? Agora, exercício 5. Aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Tá bom? Vamos lá. Provavelmente você já deve ter tentado fazer, espero eu. Exercício número 5. Com o objetivo de manter-se ativa fisicamente e cuidando da saúde, Olivia pratica corrida 3 vezes por semana em uma pista circular que há na praça próxima à sua casa. Então deixa eu apagar aqui. Vamos fazer que essa é a pista. Vamos fazer aproveitar o desenho do exercício anterior. Essa é a pista da casa dela, circular, certo? Em um dia, ela correu 37 voltas nessa pista. Então imagine que aqui é o início. Início. E aqui também é o fim. Então ela começou 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas e assim por diante até chegar nas 34 voltas da pista, mantendo uma velocidade média durante todo o exercício. Então ela sempre manteve a mesma velocidade. O monitor do seu smartwatch mediu um percurso total de 9,18 km. Deste modo,
qual a medida aproximada do comprimento dessa pista em metros? Então, depois que ela deu 34 voltas na circunferência, né, o smartwatch dela marcou que ela andou 9,18 km. Como que eu vou descobrir qual o tamanho da circunferência? Eu não quero saber de 34 voltas. Eu quero descobrir de uma volta só. Então, a circunferência é igual a 9,18. Esse 34 que está multiplicando passa para o outro lado, o contrário da multiplicação, dividindo. E aí você descobre o tamanho da circunferência. Vamos ver? 9,18 dividido por 34. Aí se pensa assim, quem vezes o 34 chega perto do 9 sem passar? É o 0. 0 vezes 34 dá 0. Porque 1 vai passar, vai dar 34. 9 que tira 0, 9. Vou abaixar o próximo número. Opa, já cheguei na vírgula. Se eu cheguei na vírgula, eu transfiro essa vírgula para cá, tá? Agora eu vou descer um décimo. Descer um décimo. Quem vezes 34 chega próximo do 91 sem passar? 30, se fosse 3 vezes 30 dava 90, mas é 34, então não. 3 vai ser muito, então é 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Faz a subtração. 1 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. E aqui fica 11. 11 que tira 8, 3. 8 que tira 6 é o 2. Sobrou 23. Abaixou o 8. E se abaixou, eu tenho que continuar resolvendo. Quem vezes 34 chega próximo do 238? Vamos tentar o 7. 7 vezes 4, 28. Fica o 8 sobre o 2. 7 vezes 3, 21. 21 com mais 2, 23. Aí, ó. 238 que tira 238, acabou minha conta. Então, a circunferência tem o tamanho de 0,27 o quê? Quilômetros. Então, a circunferência é 0,27 quilômetros dessa pista. Ou poderia ser 270 metros, que é uma conversão de quilômetros para metros. Olha lá. Então, 34 vezes a circunferência é igual a 9,18. A circunferência é igual a 9,18 dividido por 34. Então, a circunferência vai dar 0,27, ou seja, 27 centésimos de um quilômetro. Né? O comprimento aproximado, por que aproximado? Porque ele falou que o smartwatch marcou 9,18. Dessa pista é de 0,27 quilômetros, ou seja, 270 metros. Tudo bem? E por aqui nós chegamos ao fim de mais uma aula do material Aprender Sempre. Se você que assistiu pelo YouTube gostou da aula, por favor, ajuda aí dando um like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal. Aqui vai aparecer um link para você se inscrever no canal. Aqui vai aparecer para você a playlist de todas as aulas anteriores que nós já gravamos e que vamos gravar. Aqui vai aparecer a aula anterior a essa e logo que eu gravar, aqui vai aparecer a próxima aula referente a essa. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.